Efésios é uma carta muito riquíssima. E nós iremos fazer a exposição do capítulo de número 5, dos versos 15 ao 21. Quem achou, diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Santo Jesus, nessa manhã nós bendizemos o teu nome. Não estamos diante de um jornal, não estamos diante de um artigo, não estamos diante de um filme, estamos diante da palavra de Deus. Senhor, que as nossas opiniões pessoais nesse momento se unam ao pó e que a sua verdade prevaleça ao nosso coração. Senhor, que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o Senhor tenha a nos falar nessa manhã. E que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Estou atolado. Eu já disse, você já disse. Todos nós já dissemos em alguma vez nas nossas vidas. Talvez você esteja se sentindo sobrecarregado agora mesmo. Você rola para fora da cama todas as manhãs, exausto por não dormir a noite o suficiente. Você abre o telefone para encontrar uma dúzia de mensagens, desde as ridículas, como os gifs de cachorro dançando, que particularmente me fazem muito rir, até as exaustivas. Você pode pegar a Ana na igreja hoje à noite. Se você conseguir encaixar alguns minutos de silêncio na sua rotina, você rapidamente é interrompido por uma notificação na sua agenda, de uma reunião que você não teve tempo suficiente para se preparar. No trabalho, a luta continua. Sua lista de tarefas fica cada vez maior, não menor. O seu dia é repleto de reuniões consecutivas, sem tempo para pensar entre elas. Quando você finalmente consegue encontrar algum tempo para um trabalho de verdade, aquela ansiedade familiar começa a aparecer, fazendo você se questionar se o projeto que você está envolvido é a coisa certa. Depois do trabalho, você corre para casa ou para a casa dos amigos, jantar com os amigos, ou seja, sentado à frente das pessoas que você mais gosta. Você está lá, mas não está realmente lá. Seu cérebro está pensando naquilo que você deixou de fazer durante o dia. Depois do jantar é a correria mais louca, limpar a casa, ajudar as crianças, a lição de casa e torcer para que todos encontrem um tempo para o banho. Depois de assistir o programa favorito ou de ler um pouco, estudar para a prova, você checa mais uma vez suas mensagens, uma última vez, apenas para acordar no outro dia e fazer tudo novamente. Isso soa familiar? Claro, é a imagem de uma pessoa sobrecarregada. Prefácio do livro Redimindo o Tempo, de Jordan Rainer. Fica a indicação a todos. O capítulo 5, irmãos, da Epístola de Paulo aos Efésios, ela é muito rica. É como se fosse um diamante que depende do lugar aonde a luz bate, ilumina uma área diferente da nossa vida. É muito interessante que no início do capítulo nós temos um comando de Paulo, que nós devemos ser imitadores de Deus. É muito interessante que no que nós lemos hoje, é como se Paulo falasse assim: agora eu vou ensinar vocês como ser imitador de Deus. Então, se no versículo 1 ainda do capítulo 5, entendendo o enredo, nós vemos que Paulo diz assim: sejam imitadores de Deus. No versículo 15, Paulo vai falar o como. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus te dá uma ordem, Ele também te explica o como. Isso é muito interessante. Deus não é um Deus de mistério. Deus é um Deus revelado, encarnado, de orientações práticas e orientações específicas e objetivas. Entretanto, o mistério que está em torno de Deus é para nos levar à adoração.
E aquilo que é revelado de Deus a nós é para nos provocar obediência, é para nos provocar uma vida de sabedoria. Se no verso 1 somos chamados a sermos imitadores, aquilo que lemos agora é o como nós devemos ser imitadores. Por isso, concentre-se, deixe as notificações de lado e deixe as maravilhas da palavra de Deus orientar sua alma e abençoar sua vida. Nós fizemos a leitura apenas de 6 versículos hoje, meus irmãos. E carinhosamente nós queremos dividir esses 6 versículos em 2 estruturas. Numa estrutura do versículo 15 ao 18, você pode até anotar na sua Bíblia, você que gosta de fazer anotação enquanto ouve um sermão, porque ouvir o sermão também é um ato de adoração, não é mesmo? Então, do versículo 15 ao 18, o título poderia ser O Contraste da Sabedoria com a Tolice. Já na segunda parte, do verso 19 ao 20, nós podemos ver as 4 evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. É muito interessante que na primeira parte diz assim, acompanhem comigo no texto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornem insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que essa passagem quer dizer? Nessa primeira parte, podemos observar uma estrutura formada por 3 pares negativo e 3 pares positivo. Isso mesmo. De um lado, nós temos uma coluna com orientações do que não devemos ser e fazer. Por outro lado, nós temos uma coluna que diz aquilo que devemos ser e aquilo que devemos fazer. No primeiro par, nós encontramos no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Agora perceba essa estrutura e esse contraste. Não como nécios, mas sim como sábios. O segundo par, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E o terceiro par, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, do lado negativo, nós temos da lista, nós temos palavras como não seja imprudente, não seja tolo e não se embriague com vinho. E do lado positivo, nós temos ande sabiamente, ande com entendimento da vontade de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Perceba como esses pares estão relacionados. Fazendo uma exegese aqui comunitária, nós podemos traduzir da seguinte forma: se nos embriagarmos com vinho, perderemos a noção da realidade, nos tornaremos tolos e começaremos a agir com imprudência. Mas se formos cheios do Espírito Santo, não perderemos a noção da realidade. Na verdade, ganharemos o verdadeiro entendimento dela. E muito mais, será descortinado para nós o mistério da vontade de Deus, e por causa disso viveremos de forma sábia aqui nesta terra, de maneira a expressar as evidências do Espírito Santo. Quem está comigo diz amém. Mas o que é viver a vida de maneira sábia, meus irmãos? Versículo 15 diz assim, portanto, vírgula, espaço. Agora sublinha isso na tua Bíblia. Se você está com uma caneta, sublinha isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O apóstolo Paulo nos instrui a ver a vida com prudência, vede prudentemente como andais, ou como em algumas traduções mais modernas, observem atentamente como vocês vivem. Perceba que essa palavra vede é um verbo presente ativo. O que isso significa? Que Paulo não está mandando nós sentarmos debaixo de uma árvore e ficarmos observando a vida passar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele fala para nós vermos a vida, ele não está fazendo coro com Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele não está fazendo coro. Muito pelo contrário, meus irmãos. O apóstolo Paulo está nos falando a viver uma vida com prudência, guarde essas palavras, viver a vida com prudência, viver a vida com cuidado, viver a vida com atenção, e de todas essas palavras, guarde essa, viver a vida com precisão. Por que precisão? Uma das traduções sobre andar de forma prudente é andar de forma precisa. Isso nos ensina de que quando se trata da vida cristã,
os cristãos não podem e não devem se acomodar. Nós cristãos não podemos e não devemos ser passivos. Entretanto, também não devemos ser reativos. A vida cristã e uma vida com sabedoria não é sobre arrumar a casa apenas quando se tem visita. Não é apenas escovar o dente quando vai sair de casa. Viver a vida com sabedoria não é esperar a oportunidade chegar à sua porta para depois se preparar, mas é estar pronto para ela antes mesmo dela chegar. Irmãos, viver com precisão é viver não perdendo tempo, apenas observando as pessoas viver e apenas reagindo às suas proezas com likes. Não, meus irmãos, viver a vida com sabedoria é deixar Deus definir a sua vida pela ótica dele. Viver a vida com sabedoria não é tomar as rédeas do próprio destino e falar, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não, viver a vida com sabedoria é falar, Senhor, que os meus passos sejam conduzidos pelas orientações da sua palavra. Mas como viver a vida com sabedoria, irmãos? Paulo, é muito interessante que Paulo ele levanta um problema. Da mesma forma, Paulo nos dá a solução. Se o apóstolo fala para nós não sermos nécios, mas sim para sermos sábios, levanta um problema. Tá ok, Paulo? Beleza. Você quer que eu seja sábio, mas de que forma? De que forma? Não vem isso. O apóstolo Paulo é incrível como a Bíblia ela é a vontade de Deus revelada a nós. Se no versículo 15 nós temos um problema levantado, não sejam como nécios e sim como sábios. No versículo 16 nos dá a resposta, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas o que significa remir o tempo? Em linhas gerais, remir o tempo é viver a vida sem perder tempo, porque os dias em que vivemos são maus e carregados de distrações. O termo remir vem da palavra grega exagorazov, que significa reaver algo do poder de alguém mediante ao pagamento de um alto preço. Ou seja, transliterando aqui, cientes de que os dias são maus, pagamos o preço necessário em nossa vida para viver a vida de maneira sábia e que Cristo brilhe através do nosso viver. A Bíblia não faz distinção entre crer e viver. A Bíblia não faz distinção entre o que sabemos e como vivemos. Na verdade, para a Bíblia, o termo sabedoria é inteligência aplicada, é vida aplicada, é vida obediente. Na Bíblia não tem assim quem sabe muita informação, mas não pratica nada, ou aquele que quer praticar tudo, mas também não tem nada de informação. A Bíblia não faz essas dicotomias que nós mesmos fazemos. A Bíblia enxerga uma pessoa sábia, é uma pessoa que sabe muito da vontade de Deus e também, da mesma forma, pratica também a palavra de Deus. Mas pastor, como eu posso remir o tempo se eu estou sempre na correria? Quem se identifica com isso? Respira, né? Quem se identifica com isso, respira. Estamos sempre atrasados, meus irmãos, tendo que executar grandes projetos em curtos prazos. Não é verdade? Como remir o tempo se nós vivemos em uma sociedade, como disse C.S. Lewis, no reino do ruído? Se você está querendo fazer algo importante na sua vida, você muitas vezes parece que você precisa de mais horas. Nossa, eu precisava de mais horas do meu dia. A Bíblia nos diz, Evangelho de Lucas, capítulo 8, abra comigo, por favor. Nós não iremos fazer a leitura dos versículos, mas deixa anotado aí. Se você tem uma caneta, escreva sabedoria para viver. E um lugar para minha alma descansar. Anote na sua Bíblia para um dia você voltar aí amanhã no seu devocional. Fica aí a minha recomendação para o seu devocional na segunda-feira. Lucas 8, 22, 23. Irmãos, o que diz essa história aí? A Bíblia nos diz em Lucas 8, 22, 23, que os discípulos foram sobrecarregados com uma tempestade e um vendaval que encheu o barco, e eles estavam ao ponto de quase estarem afundando completamente. Ao reconhecerem que não poderiam acalmar o caos por conta própria, os discípulos acordaram Jesus, agora abre aspas. O que Jesus fez? Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e veio a calmaria.
Essa passagem, meus irmãos, esse enredo dessa história ilustra perfeitamente como podemos remir o tempo, deixar de estar sempre afogados por compromissos que não damos conta de resolver sozinhos. A solução para o caos, meus irmãos, ocasionado pelos ventos que os discípulos de Jesus tiveram, é a mesma solução para o caos da nossa vida. A mesma solução que Jesus trouxe lá em Lucas capítulo 8, quando os discípulos estavam amedrontados, com medo, com a vida, um vendaval, é a mesma solução que Jesus continua trazendo para os seus filhos no século 21, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, o que acontece e o que foi que Jesus fez? Como que Jesus fez isso na vida deles? Pelo simples e nobre motivo de que Jesus, através da sua palavra, através da sua ordem, ele faz com que as tempestades venham se acalmar. Da mesma forma, se você hoje se encontra com a vida um caos, a vida um vendaval, a vida que você está correndo atrás de sistemas de gestão de tempo, sistemas de desenvolvimento pessoal, onde você está tentando encontrar em todo quanto é lugar para melhorar a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus continua nos dando orientação de que quando Jesus fala, as tempestades cessam. Onde está a voz de Jesus, meus irmãos? Onde é que está a voz de Jesus? Está em nossas mãos, a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é muito interessante, porque a solução para a nossa dificuldade com gestão de tempo é encontrada somente em Jesus Cristo. Isso mesmo. Como, pastor? Pelo simples fato e pelo simples e nobre motivo de que Jesus oferece a paz a nós, antes de qualquer coisa que façamos. Isso é muito legal. Quase todo especialista em gestão do tempo, ele diz que o caminho para a paz e para a produtividade é encontrada na implementação de um sistema que funcione. Isso é o que podemos chamar de produtividade baseada nas obras, que afirma que se você fizer X, Y ou Z, você encontrará a paz. Deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. A Bíblia nos ensina sobre gestão do tempo, e é uma produtividade baseada na graça, que diz que por intermédio de Jesus Cristo já temos paz. E fazemos a boa obra de gerir o tempo com sabedoria, não para encontrar a paz, mas para responder em adoração ao Deus que já nos deu paz em Jesus Cristo. O cristão não vive de forma produtiva e sábia e loucamente querendo encontrar a paz, não. O cristão vive de forma sábia, com gestão de tempo, com sabedoria, com prudência, com precisão, não para encontrar a paz, mas em resposta, em adoração ao Deus que já nos deu a paz, que já nos deu a paz que excede todo o entendimento. Irmãos, no versículo 17 parece que Paulo afunila. É como se no versículo 15 ele levanta o problema, não sejam honestos, sejam sábios. No versículo 16 ele explica o como, remindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus, sim ou não? Tem pessoas que falavam assim, quando a pandemia passar, aí a humanidade vai aprender. A pandemia está vindo para trazer ensino, para o homem entender que ele não tem que praticar maldade, ele é um cara bom. E que quando passar a pandemia, aí o mundo vai estar bem de novo. Meus irmãos, não. Entrou e saiu a Primeira Guerra Mundial. O que os homens fazem? Continuam maus. Segunda Guerra Mundial. Os homens continuam maus. E, meus irmãos, entrou e saiu a pandemia. Você está do mesmo jeito. Sim ou não? Estamos, irmãos. A gente valoriza um abraço como a gente valorizava em tempos de pandemia? A gente nem abraça mais. A gente não abraça mais, já percebeu? Voltou tudo. Entendeu? Tudo porque os dias são maus. Quando a Bíblia fala que os dias são maus, a Bíblia não está falando assim, talvez ela seja má. Não, os dias são maus que vivemos, meus irmãos. Os dias são carregados de distrações. Por isso que nós precisamos nos apegar ao Senhor, que é o Deus que nos ensina a viver. É a luz na escuridão desse mundo.
A luz para a escuridão deste mundo não é as nossas boas obras. A luz para a escuridão deste mundo é a palavra de Deus, que nos dá orientação para praticar boas obras em resposta à obra suficiente de Jesus na cruz. Amém? Versículo 17, nós somos recomendados a não sermos insensatos. Eu gosto dos brasileiros quando vão traduzir Bíblia. Eles tiram os termos que é na Bíblia. Não é insensato, é tolo. Não é insensato, é tolo. Entendeu? É isso que está dizendo, não seja tolo. Se a Bíblia está falando para a gente não ser tolo, é porque muitas vezes a gente pratica tolice. Não é verdade? Muitas vezes a gente age com imprudência, não é verdade? Não é verdade? Quem nunca fez imprudência, né? Levanta a mão. É tipo Jesus, né? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Cara, Jesus está constatando uma realidade, meus irmãos. Não sejam tolos. Qual que é o remédio para a tolice? Essa pergunta boa. Qual é o remédio para a tolice, família? O remédio para a tolice, olhe para a sua Bíblia, versículo 17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender a boa vontade do Senhor. Irmãos, a vontade do Senhor é o remédio para a tolice. A vontade de Deus, o descobrir a vontade de Deus, é o remédio para as nossas insensatez. Este é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. A vontade do Senhor. Procure compreender a vontade do Senhor, o que vem na tua cabeça na hora. Muitas vezes o que vem em nossas mentes é: eu preciso buscar a vontade secreta de Deus. Ou a vontade de Deus é secreta. Então eu vou ter que ficar 40 dias de jejum. E depois de 40 dias de jejum se abre um portal nos céus e Deus fala: isso aí, meu filho, incrível o seu jejum. Agora eu vou enviar um anjo para te falar se é esquerda ou direita. Não, meus irmãos, aquela vontade das circunstâncias pessoais na nossa vida, aquela vontade é relacionada a premeditar coisas sobre o futuro. Por que é errado isso? Porque na teologia, irmãos, e na palavra de Deus, as coisas sobre o futuro são chamadas de a vontade decretiva de Deus. O que significa, pastor? Vontade decretiva. Abre um parênteses aqui. Você vai sair daqui um pouquinho mais de informação sobre a Bíblia. A vontade decretiva de Deus são coisas sobre o futuro que só compete a Deus saber, e não nós, e não ao homem. Irmãos, perguntas como: com quem eu devo me casar? Coisas que assolam nossos jovens da igreja, não é verdade? Estão desesperados para ir ao Fiel Jovens, por quê? Para ver Jonas Madureira, para ver Tiago Cavaco, para ver a palavra de Deus. Não, vai ser casamentos lá. Ainda bem que eu sou amigo dos pastores hoje lá, então vai ter que passar por várias frentes assim, né? Várias oposições espirituais. Os sobreviventes estão aqui, ó. Estão aqui casados. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Coitada da Hannah, que Deus abençoe ela, a Aurora. Então, irmãos, por que é errado ir pelo caminho de premeditar o futuro? Né? Sabe aqueles vídeos no YouTube? A revelação sobre o Apocalipse. Fuja. A revelação dos finais do tempo. Fuja. Fuja mesmo. Eu vou entrar de curiosidade. Não, tenha curiosidade em conhecer a Bíblia. Melhor. Mate a curiosidade aqui. Irmãos, por qual rua eu devo ir? 501, 502. Qual carro eu devo comprar? O preto ou o branco? Já sei. Para resolver esse problema eu vou ficar orando e jejuando. Aí quando Deus me mostrar a cor, daí vai vir uma cor na minha cabeça. Aí Deus está me falando para comprar o carro branco. Aí Deus está me... Gente, a Bíblia proíbe premeditações do futuro, não é eu, não é teologia, é Bíblia. Abra Atos capítulo 1, versículo 7 comigo. Irmão, isso é sério demais. Tem pessoas tomando decisões na vida falando que é a vontade de Deus, sendo que muitas vezes é só alguma ideia na sua cabeça, uma forma errada. Atos capítulo 1, versículo 7. O que diz aí? Leia em voz alta uma pessoa aí no nosso meio, por favor. Douglas, leia aí, por favor. Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas. O Pai fixou pela sua própria autoridade. Os discípulos estavam querendo saber o futuro.
E o que Jesus disse para eles? Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Querer saber sobre o futuro é afrontar a autoridade de Deus. Pastor, mas isso é Novo Testamento. Vamos ver também Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Vamos andar nessa Bíblia, vamos andar, é maravilhoso. Né, estar na igreja, andar na Bíblia, e vamos fazer a Bíblia falar aqui no nosso meio. Olha que maravilhoso, gente. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Douglas, gostei da leitura. Lê para nós de novo, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aleluia. Por que não devemos buscar premeditações sobre o futuro? Para assim descobrir a vontade de Deus. Primeiro, porque a Bíblia não nos recomenda por este caminho. Segundo, fazer isso é uma afronta à autoridade de Deus. E terceiro, ao fazer isso, nós deixamos de viver a vontade de Deus. Nós deixamos de saber a vontade de Deus. Meus irmãos, o Senhor não quer que nós busquemos as premeditações do futuro para assim saber a vontade de Deus, para depois viver. Não. Irmãos, Deus através de Paulo, nos recomenda compreender a vontade de Deus para viver no presente, com sabedoria, para a glória do Senhor, para que daí no futuro o Senhor nos encontre fiéis. E se formos fiéis até o fim, querendo Deus, pela sua graça, perseverar a nossa eleição até o fim, seremos colocados sobre o muito. Que não é um grande carro, uma grande casa, mas nos colocar sobre o muito é estar para sempre com Jesus nos céus. Então, como descobrir a vontade do Senhor? Perceba que eu fiz um caminho, eu falei o que não é, mas agora você não vai ficar desolado, fica tranquilo. Agora nós vamos falar o que é. O que é então, meus irmãos? Paulo nos apresenta um caminho para descobrir a vontade do Senhor, e este caminho é chamado de o caminho da sabedoria. Aleluia, isso mesmo. Segundo o apóstolo Paulo, a sabedoria revela o mistério da vontade de Deus, e não é o que eu digo, é o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 1, dos versos 7 ao 9. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Aleluia, meus irmãos. Paulo fala aqui da sabedoria que revela o mistério da vontade de Deus em Cristo. Isso é muito grande. Perceba que isso daí é muito glorioso. Isso está dizendo que Deus, em Cristo, nos dá sabedoria para decodificar a vontade de Deus sobre o mundo, sobre a sua vida e para viver individualmente para a glória dele. Até nas questões minúsculas, a sabedoria de Deus vai te dar orientações práticas de como viver para a glória de Deus, segundo a vontade dele. Você pode perguntar, pastor, mas assim, como assim? Como assim que a sabedoria revela, né? Isso mesmo. De que sabedoria que você está falando, pastor? Eu estou falando de uma sabedoria encontrada em Salmos, capítulo de número 19, versículo de número 7. A palavra do Senhor é perfeita e revigora todo. O que significa todo no hebraico? Todo. O que significa tudo em grego? Tudo, todas as coisas. A palavra do Senhor é perfeita e revigora todo o ser, toda a nossa vida. A palavra que vem do Senhor é digna de confiança e transforma os mais humildes em sábios. Agora é aquele momento. A Bíblia Sagrada é a vontade de Deus, revelada aos homens. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: as Escrituras Sagradas é a sabedoria de Deus que precisamos para viver nessa terra. Aleluia, meus irmãos.
Se aquilo que Paulo disse que está o encoberto, que é sobre o futuro, que não nos compete a saber, é dado a Deus por exclusiva autoridade. Mas, segundo o Deuteronômio e também Jesus em Atos, né, está falando que tem coisas que nós podemos saber, que é a revelação da sua vontade através da sua palavra, meus irmãos. Oh, aleluia, você está segurando essa palavra em suas mãos. Aleluia, deixe ela faça com essa palavra de Deus, a sabedoria de Deus, deixe de ter poeira, que ela não fique aberta em Salmos 91 em casa, mas que ela comece a ser rabiscada, escrita, lida, saboreada, que o impulso de abrir o Instagram e ter que atualizar uma notificação, ou atualizar o WhatsApp, seja trocado pelo impulso de abrir as Escrituras e ler a palavra de Deus, e ali espiritualmente Deus revelar sua vontade para nós. Você pode se perguntar, mas pastor, o que eu fiz para merecer isso? Sabe o que você fez? Nada. Mas sabe o que Jesus fez? Tudo. Meus irmãos, como é dito no versículo 7 e 8 do capítulo de Efésios, no capítulo de número 1, Deus derramou abundantemente sua sabedoria sobre nós, por causa ou segundo a riqueza de sua graça. Isso mesmo, a sabedoria que Deus nos dá não vem por intermédio de nossas conquistas, não vem por intermédio de nossas experiências, não vem por intermédio do quanto eu tenho dedorna antes do meu nome, se eu tenho PhD antes do meu nome, ou se eu não tenho isso, e eu julgo que sabedoria é ser simples, é não querer estudar, é não querer fazer nada na vida. Não é nenhum desses dois extremos. A sabedoria que Deus nos dá vem por causa do gotejar da graça de Deus sobre nossas mentes, e essa luz que ilumina o sol, que ilumina o mundo, é a luz que ilumina a nossa mente e nos faz entender o propósito da vontade de Deus. Interessante, meus irmãos, que essa sabedoria derramada sobre nós, que revela o mistério da vontade de Deus, é conectada na redenção em Cristo e a remissão dos pecados. O que isso quer dizer? Aqueles que foram salvos também receberam o maior presente deste mundo. Sabe qual é o maior presente que nós recebemos? A salvação. Vale muito mais do que ganhar na Mega Sena, irmãos. Vale muito mais do que qualquer presente nessa terra, meus irmãos. A salvação é o maior presente. Aí você pode falar, pastor, eu já estou contente com a salvação, aleluia, é isso mesmo. Mas deixa eu te dar mais uma boa notícia. Junto com o pacote do presente da salvação, embutido nesse pacote vem sabedoria de Deus para viver nessa terra. Aleluia por isso, aleluia, essa verdade traz implicações em nossa vida. Primeira, que quem nasceu de novo é chamado por Cristo a não viver de qualquer forma, a não viver de forma irresponsável, perdendo tempo, mas Deus nos chama a viver com precisão. Muitas vezes a gente pensa assim, aquela pessoa, uma irresponsável, cometeu tal delito, não é verdade? A gente pensa assim, não é? Aquela pessoa é uma irresponsável, está fazendo aquela coisa, aquela atrocidade. Mas você sabia que uma pessoa irresponsável pode ser uma pessoa responsável no seu trabalho? Pode ser uma pessoa eticamente correta? Pode ser uma pessoa moralmente correta? Uma pessoa irresponsável é uma pessoa que não aplica o tempo para a glória de Deus e que não gasta no seu tempo a vontade de Deus para o seu dia. É perder tempo. Muitas vezes, até com coisas boas. Como disse Timothy Keller, que um dos maiores ídolos é transformar aquilo que é bom em algo essencial. Um ídolo é transformar algo bom em coisas essenciais. Que sem aquilo eu não vivo, que eu preciso daquilo para viver. Eu tenho que fazer aquilo, mas é o meu horário do yoga, é o meu horário do pilates, é o meu horário. Aí Deus fala assim, não, é o meu horário, gaste tempo comigo. Entende, meus irmãos? E se Deus falasse para você assim, troque o horário aí do que você mais gosta do seu entretenimento. E se Deus falasse hoje para nós essa manhã, troque aquele teu momentinho que você julga ser merecedor, troque por gastar tempo na minha palavra. Imagina. Fazendo uma suposição, imagina que bonito que seria. Imagina, meus irmãos, antes de dormir, você gosta de assistir tal coisa.
de assistir aquela série. Agora, antes de dormir, aquela 1 hora que você fica ocioso, enchendo a tua mente de informação, troque aquela 1 hora por ficar comigo na minha palavra, por ficar comigo em oração. Oh, meus irmãos, o calo está apertando para nós, fica tranquilo, Deus nos ama. Deus nos ama. E, meus irmãos, nós não podemos ser como aqueles filhos que tomam a herança antes do tempo e querem viver a vida distante dos conselhos do pai. Mas nós devemos ser filhos de Deus, submetidos ao seu amor e à sua orientação para viver a vida, porque é só nele que encontramos como devemos andar. Aqui eu encerro a primeira parte. Se na primeira parte do versículo 15 ao 18, somos chamados a viver com sabedoria, dos versículos 19 ao 21, somos chamados a ter as evidências do Espírito Santo em nossas vidas. O que é ser cheio do Espírito Santo? Não se embriaguem com vinho, na qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Qual é a conexão de viver com sabedoria e de ser cheio do Espírito Santo? Primeiramente, o que é ser cheio do Espírito Santo? No verso 18, Paulo diz que não devemos nos embriagar com vinho, mas ser cheio do Espírito Santo. O que será que essa passagem realmente quer dizer? Nesse versículo, nós podemos ir por 2 caminhos na interpretação. Nós podemos ir pela interpretação populista, ou nós podemos ir pela interpretação que é chamada de o caminho do Evangelho. Pelo caminho populista, se acredita que ser cheio do Espírito Santo é um comparativo, é como estar embriagado de vinho, fora de si e distante dessa realidade. Por que essa interpretação é equivocada? O meu argumento é que Paulo, em nenhum momento, está comparando o ser cheio do Espírito Santo com a embriaguez do vinho. Mas Paulo está contrastando-as. Não é um comparativo, é um contraste. Atento ao texto, porque a Bíblia Sagrada é a vontade de Deus para nós. E interpretar a Bíblia erradamente é interpretar a vontade de Deus de forma equivocada. Paulo não quer que nos embriaguemos com vinho, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Não é uma comparação, é um contraste. Isso quer dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo nada tem em comparação com uma pessoa embriagada com vinho. O homem cheio do Espírito Santo não é sobre um vento guiando, ou uma energia atraindo ele para alguma coisa. Porque o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é muito mais que isso. O Espírito Santo é uma pessoa. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, onde narra o batismo de Jesus Cristo, nós vamos ver que o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma corpórea, ou seja, nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força energética. Pelo caminho do Evangelho, a interpretação do ser cheio do Espírito Santo não é sobre ser tomado por uma força possuidora, mas de acordo com Paulo, é ter uma vida transformada pelo Evangelho. Posso ouvir um aleluia? Se a embriaguez leva ao perca de controle, Paulo está falando que ser cheio do Espírito Santo nos leva ao domínio próprio. Não é o que ele diz em Gálatas capítulo 5, como fruto do quê? Do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é não ter controle e perder o controle de si, é ter domínio próprio para fazer a vontade de Deus. Irmãos, pelo caminho do Evangelho nós vemos que se você se embriaga com vinho, você perde a noção da realidade. Você se torna um tolo e começa a agir com imprudência. Mas se você é cheio do Espírito Santo, você não perde a noção da realidade. Pelo contrário, a boa notícia, ganhamos o verdadeiro entendimento dela. E muito mais, somos transformados ao ponto de começar a viver em espírito, em adoração, em caráter transformado para testemunhar Jesus Cristo. Dos versos 19 a 21, nós temos 4 evidências do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A primeira evidência, versículo 19, falar entre vós, entre os irmãos, com salmos. O que seria isso? Eu vou passar brevemente. A primeira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a maneira a qual ela trata o seu irmão. É a maneira como ela se relaciona com o seu próximo. É interessante Paulo colocar em primeiro lugar, porque o fruto do Espírito também é o amor. Portanto, o enchimento do Espírito Santo não vai se evidenciar nas habilidades,
não vai se evidenciar nos dons, mas o enchimento do Espírito Santo vai se evidenciar à medida que somos transformados a tratar uns aos outros com amor. O enchimento do Espírito Santo, normalmente, quando a gente vê aquela pessoa, nossa, aquela pessoa toca muito para Jesus, ela está cheia do Espírito Santo, não quer dizer nada tocar muito, até para Jesus. Mas como que ela se relaciona em casa? Como que ela é com sua família? Como que ela é com seus amigos? Como que ela na igreja? É um reclamão, murmurão, divisionista? Como que é? É uma pessoa serva, que está servindo. Pronta, vamos servir, vamos embora. Quando pisa no meu calo, aleluia, glória a Deus. Eu sei que é difícil, calma. Nossa primeira reação é, mas Deus nos ensina a estender a mão. É essa reação que Deus quer nos mudar. Essas reações momentâneas, incontroláveis. Deus quer produzir essa transformação no nosso coração. Deus quer produzir, não sermos pessoas reativas, mas pessoas proativas na obediência. Meus irmãos, se o nosso dom, se o Espírito Santo fosse se evidenciar pelo dom, o dom pode muitas vezes nos afastar da comunhão. Uma pessoa que se destaca no dom, ela pode começar a ganhar o mundo inteiro, ficar famosa. Mas isso não é evidência de que ela está cheia do Espírito Santo. Normalmente, quando a gente vê alguém famoso lá, passou de 100k no Instagram, compartilhou um devocional mais ou menos, nossa, meu Deus, que pessoa de Deus. Aí o Joãozinho lá, compartilha lá, de forma fiel, bíblica, muitas vezes sem o filtro, e tá lá, mas é Bíblia. Aí você, meu Deus, passa. Nós damos crédito para coisas exteriores que Deus está pouco se lixando. Deus não mede a nossa autoridade como o algoritmo do Instagram mede. Deus não mede a nossa autoridade de acordo com pessoas engajam no meu post, como quantas pessoas se engajam comigo. Deus mede a nossa vida por quanto somos transformados por Ele e nos relacionamos uns com os outros. A segunda evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, percebe? O versículo 19 está decorrendo de tudo que é o fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A segunda evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de falar entre os irmãos com salmos, também é cantar e louvar de todo o coração. Aqui eu gostaria de fazer um adendo muito especial, gente. Tem pessoas que pegam essa passagem e pensam assim, né? Cantar de coração. Então eu não preciso cantar, porque Deus ouve o meu? Não parece uma explicação? Tá? Tipo, Deus ouve meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que o coração tem boca? E é por isso que você tem voz. A voz é a boca do coração. Por isso que o coração fala daquilo, a boca fala daquilo que está cheio o quê? O coração. Cantar de todo o coração é cantar, meus irmãos. É cantar mesmo, é isso aí, é literal. É cantar de todo o coração. Mas não tem uma simbologia, pastor? Será que não é uma analogia? Não é nem pregar. Não é nem pregar. Paulo, quando ele vai tratar de pregação, ele vai tratar em 1ª, 2ª Timóteo, ele vai tratar em outras ocasiões. Aqui ele está falando, cantar, louvar. Olha que incrível, a igreja de Jesus é chamada a cantar. A igreja de Jesus é chamada a cantar, meus irmãos. Interessante que um dos shows mais aguardados e que tem abarcado multidões ultimamente é a da banda Coldplay, com a turnê Music of the Spheres. Alguns dos produtores afirmam que essa passagem deles no Brasil é histórica. E um dos seus diferenciais é que eles apresentaram um estilo de show que pudesse envolver o máximo as pessoas que estavam ali presentes. As famosas pulseiras que brilham de forma coordenada criam um ambiente inigualável, onde as pessoas se sentem parte da banda, até porque o objetivo da banda é fazer com que os fãs, ao cantarem, sintam-se parte da banda, sintam-se parte da história da banda. Você sabia que o nosso Senhor tem a intenção de nos convocar para cantar, para que possamos nos sentir participantes da sua história, contadores da sua história? Os salmos sempre vai linkar, nós contamos as tuas obras e cantamos as maravilhas que tem feito. É sempre interessante, nós contamos a história de Deus através do canto. Nós também fazemos parte da história de Deus à medida que cantamos. Deus quer
cativar o nosso coração por intermédio do canto. Ah, pastor, mas eu não canto, eu sou desafinado. Fique tranquilo, meus irmãos, o Espírito Santo tem um afinador celestial, que quando você canta, meu Deus do céu, a Nath fez assim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, somos chamados a cantar, não por causa de dom, de talento, somos chamados a cantar porque é o que faremos pelo resto da vida. Até isso daqui que eu estou fazendo aqui é passageiro. Abrir a Bíblia e pregar para vocês. Não é o que eu vou fazer para sempre. O que eu vou fazer para sempre é olhar para os olhos de cada um de vocês, querendo Deus, em nome de Jesus, e nós possamos nos olhar e estaremos cantando para sempre com o nosso Deus. Aleluia, gente, aleluia. Mas acontece que Deus, os meios que Deus usa para cativar o nosso coração não são LEDs, nem pulseiras, nem fumaças e nem lasers. Deus quer nos capturar pelos artifícios dele e não pelos artifícios criados pelas mãos dos homens. Deus quer nos cativar pelo simples fato de quem ele é. Deus não quer colocar uma pulseira, Deus não quer fazer fumaça, Deus não quer laser, Deus não quer LED, Deus não quer nos cativar por intermédio de um culto que é igual ao Coldplay. Deus quer nos cativar pela palavra, meus irmãos, por simplesmente quem ele é. Se nós precisamos de recursos visuais para ser cativado por Deus, nosso cristianismo é raso, nosso cristianismo é só visual e não essencial. E é uma afronta ao conhecimento de Deus. Meus irmãos, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: em Cristo, há todo recurso, há todo artifício que a nossa alma precisa para se maravilhar com Ele e cantar do seu lado. Quando cantamos, a luz que brilha não é a do LED, mas é a da sua glória. Amém? Terceira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo está no versículo 20. Dando sempre graças ao Senhor e deu a tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela sempre está dando graças ao Senhor por tudo. Você sabe qual é o diferencial de uma pessoa que é grata a Deus por tudo? Sabe o diferencial dela? É porque ela tem uma percepção adequada de quem Deus é. É uma pessoa que sabe que Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom e infinitamente poderoso. Por exemplo, olhar para as atrocidades da vida, para as questões mais dolorosas da vida, e você agradecer, ou você é insano, ou você é o conhecedor, você tem conhecimento do caráter de Deus. É dois extremos. Irmãos, Deus, uma pessoa que dá graças a Deus por tudo, até pelos sofrimentos, é uma pessoa que agradece a Deus através das coisas negativas e dolorosas, porque ela reconhece que o seu Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom, e que misteriosamente Ele está produzindo algo para o louvor da sua glória, porque Ele é o conhecedor do caráter de quem Deus é. Mas qual é o contrário de uma pessoa que agradece a Deus por tudo? É uma pessoa que reclama a Deus por tudo. É a reclamona. Muitas pessoas não estão contentes com nada, vivem sempre reclamando. Por exemplo, se o café está morno, queria quente. Se o café está quente, ele queria frio. Se essa pessoa ela quer um abraço, ela ganha um abraço. Ela repara no perfume e julga. Se ela não ganha um abraço, ela julga por não ter ganhado um abraço. Se ela é oferecida uma ajuda, o que é uma ajuda? Meu Deus, o que estão pensando de mim? Olha, meu Deus, o que estão achando da minha vida? Mas daí se ninguém fala nada, ninguém me ajuda. Se as pessoas perguntam se estão bem, são invasivas. Se não perguntam nada, são distantes e frias. Eu estou acostumado com isso, 8 anos, essa é a minha vida. Ou vilão ou herói. Não é nem amigo, é ou herói. Glória a Deus, obrigado por não me ligar, porque eu precisava crescer na fé, eu era imaturo, ficava precisando da afirmação de pastor. Ou tipo, não vou pastor. É dois extremos. Deus criou uma capa no meu peito assim, que hoje aleluia, Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia, está aqui a carta de transferência, glória a Deus.
sem crise nenhuma. Você, como cristão, tem que ter esse peito de não ficar ofendido. Porque na hora que você for abraçar, as pessoas vão te achar invasivos. Se você não abraçar, as pessoas vão te achar frios. Qual é o melhor caminho? O caminho do serviço. O caminho de guardar o coração. De todas as coisas, devemos guardar o coração. E não deixe a reação das pessoas medirem quem você é. Não faça a régua da sua identidade a régua que as pessoas falam de você. Não faça isso. Não faça com que a reação das pessoas com a sua vida definam o seu cristianismo. Não, meus irmãos. Quem define quem você é aquele que te criou. E isso nos causa espanto e, ao mesmo tempo, maravilhamento. Pelo fato de que Deus conhece o nosso coração. Tem pessoas que são tão reclamonas que elas querem chegar no céu e não ir correr no trono da graça. Eles querem correr para bater lá em Adão, porque ele pecou. Tem pessoas que vão chegar no céu, cara, e vão querer brigar com ô Davi, por que você pecou? E Jesus vai estar tipo assim, ó. Ô cara, meu Deus, e aí eu? Vai descontar todo mundo da história que ele não gostou. O marido vai olhar a esposa e falar, meu Jesus. A esposa vai olhar o marido até aqui, não. Irmãos, brincadeiras à parte, gente. Não podemos ser reclamões, amém? William Law, ele diz assim, ó. Preste atenção. Assim como a gratidão é um reconhecimento expresso da bondade de Deus para com você, as queixas e as reclamações são como acusações claras da falta da bondade de Deus para com você. Thomas Brooks, ele diz assim, o cristão preguiçoso tem a boca cheia de reclamações, enquanto o cristão ativo tem o coração cheio de consolações. Concluo, a pessoa reclamona, além de atacar a bondade de Deus, ela tem uma alma preguiçosa. Ela pode até fazer exercício físico, mas a sua alma é sedentária. Carece de ser cheia do Espírito Santo para irromper em graças ao Senhor por tudo. Está dando tudo errado? O Senhor é bom. Grave uma coisa na tua vida, o Senhor é bom, ainda que tudo vá mal. O Senhor é bom, ainda que tudo vá bem. O Senhor é bom, e Ele é bom, independente do mal ou do bem. A quarta evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e aqui a gente conclui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a quarta evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a humildade. Isso mesmo, ser cheio do Espírito Santo não pode te levar a ficar prepotente, altivo, arrogante, incorrigível. Ser cheio do Espírito Santo deve nos levar à humildade. Mas humildade serve para quê? Paulo diz, para submeter-nos uns aos outros. Isso mesmo, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo não pode nos tornar numa ilha. Não é nos tornar um profeta da montanha, distante da realidade, aonde eu sou incorrigível, o que eu falo é perfeito, e ninguém pode falar o contrário. Não, gente, ser cheio do Espírito Santo não é ser transformado numa ilha, é ser transformado numa vila, onde pessoas caminham no teu coração, as pessoas habitam na sua vida, as pessoas passeiam na sua alma, você se deixa conhecer e você é conhecido, e você conhece, você se entrega, você serve, você é servido. Uma pessoa humilde não é incorrigível, é uma pessoa ensinável. O mais sábio é aquele que é um eterno aluno. Para os mais novos, vamos concluir aplicando agora uma coisa específica. Para os mais novos, uma palavra: humildade para aprender com os mais velhos, com os mais maduros. Para os mais velhos, humildade para aprender com os mais novos. Para todos, humildade para sermos corrigidos e humildade na hora de corrigirmos. Para todos, humildade para nunca nos acharmos autossuficientes. Para todos, humildade para reconhecer que só nos reconhecemos na comunhão e servindo nossos irmãos. Para todos nós, humildade para servirmos aos outros em amor. Em Cristo Jesus. Amém.